A próxima pergunta se refere a uma figura do David Harvey. A gente também já havia falado sobre ela em sala, e eu pedi para vocês me dizerem o que vocês entendem de globalização a partir da leitura dessa figura do David Harvey, ok? Então, essa figura, o Harvey vai dizer que é o mapa do encolhimento do mundo através de inovações no transporte que aniquilam o espaço através do tempo. Então, ele vai dizendo que, conforme o avanço dos meios de transporte, o mundo vai ficando menor. Ele diz que o espaço é aniquilado através do tempo, né? Então, a figura trabalha a questão da velocidade dos transportes. Conforme ocorre a evolução tecnológica, os transportes ficam mais velozes e mais seguros, dando a sensação de que as distâncias se encurtaram, quando na verdade só o que houve foi uma diminuição do tempo de locomoção. Então, antigamente, para a gente sair de um lugar e ir para outro, pensando aí em alguns séculos atrás, levava-se muito tempo, né? E eram viagens perigosas, se a gente pensar naquelas grandes expedições, né? Que aqueles navios movidos à vela saíam da Europa e vinham para a América, onde a gente tinha várias pessoas que adoeciam, pessoas que morriam durante esse trajeto, e levava-se muito tempo. Não era seguro, não era veloz. Hoje essas viagens já são muito mais velozes e muito mais seguras, né? Então parece que a distância encurtou. Só que na verdade a distância não encurta, né? Não tem como isso acontecer. Só o que houve foi uma diminuição no tempo, por conta do avanço nos meios de transporte. Ok? Explique o que é desemprego estrutural e desemprego conjuntural. Essa é uma boa questão para os tempos atuais que a gente está vivendo. Nós também falamos sobre isso em sala, foi a nossa última aula, se eu não me engano. Quem está com o caderno completo, dá uma olhada aí só. Então, na página 24 do livro de vocês também tem a cola do que é esses dois tipos de desemprego. Então, o desemprego estrutural ou tecnológico ocorre quando há substituição da mão de obra pela mecanização, pela automoção e pela informatização do processo produtivo. Então, é quando o ser humano é substituído por uma máquina. É aquele típico desemprego tecnológico, ok? Na página 25, no terceiro parágrafo da página 25, deixa eu só abrir aqui para eu acompanhar junto com vocês. Página 25 diz assim, ó: mas se entendermos que a revolução técnico-científica informacional seguirá o seu curso, novas profissões serão criadas. E assim, não somente o Brasil, mas outros países deverão reformular os seus modelos de educação para fazer frente a esse desafio. A gente está vivendo um período, especificamente, em que a gente vê que isso é realmente necessário, né? Vocês estão tendo essa aula aqui online, né? Usando aí todos os recursos desse meio globalizado, desse meio técnico, científico, informacional, mas que muitas das vezes a gente é leigo nesse assunto, né? A gente não sabe mexer, a gente não sabe usar os recursos que estão à disposição. Então, a tendência do mundo é que isso aconteça, né? Que cada vez mais seja tecnológico a situação. E nós precisamos estar aptos a entrar no mercado de trabalho sabendo utilizar esses recursos, né? Então, a tendência é que novas profissões surjam. Vocês concordam que precisa que alguém construa as máquinas que estão substituindo a mão humana? Então, ao invés de nós termos trabalhadores, vou mostrar aqui uma imagem para vocês que vai ficar mais claro. Tá vendo essa máquina aí? Aquela máquina de autoatendimento, né? Você chega ali, você bota o dado que você quer, qual hambúrguer que você quer, qual refrigerante, se quer light, se quer diet, guaraná zero, não sei o que, não sei o que lá. Isso seria uma pessoa que faria por você, né? Então, a pessoa que iria te atender foi substituída por essa máquina. Mas vocês concordam que precisa de que exista uma manutenção dessa máquina? Precisa de uma pessoa que pense como construir essa máquina. Então, essa mão de obra ela precisa ser cada vez mais especializada.
é isso que eu queria dizer para vocês, né? Que as pessoas estão sendo substituídas por máquinas, ok. Mas também a gente precisa de uma mão de obra especializada, capaz de operar essa máquina, capaz de pensar essa máquina. E nós também, enquanto cidadãos, precisamos saber operar essa máquina, porque senão não adianta nada ter uma máquina que a gente não saiba operar, ok? Então a tendência é que cada vez mais a gente na escola, nos cursos, né, a gente comece a operar esse tipo de máquina, beleza? E aí essa imagem para mim ela é muito significativa, esse robozinho aí, né? We can do it. Então, as pessoas sendo substituídas por máquinas, mas precisa de uma pessoa para construir a máquina. Então, mão de obra especializada. Anotem essa expressão, porque ela é muito importante nesse meio técnico, científico e informacional, beleza? Desemprego cíclico ou conjuntural ocorre quando há dispensa da mão de obra durante uma crise econômica, período em que as demissões são temporárias e os empregos são retomados quando a crise é superada. Novamente, aí a gente vê o nosso atual período sendo representado, né? E aí eu separei para vocês essa matéria que saiu recentemente na revista Exame, que é uma revista da UOL, que diz o seguinte: com o agravamento da crise provocada pelo novo coronavírus nos Estados Unidos, estamos falando da maior potência capitalista, o número de desempregados no país poderá chegar a 20 milhões no mês de abril, de acordo com as estimativas da consultoria de análises econômicas Oxford Economics. A previsão foi feita após os Estados Unidos registrarem um aumento recorde no número de pedidos de seguro-desemprego. Somente em uma semana, de 17 a 21 de março, mais de 3,2 milhões de pessoas entraram com a solicitação no país. O número é 5 vezes mais alto do que o pico de pedidos de seguro-desemprego registrado na crise financeira de 2008 e representa um aumento 12 vezes em relação à semana anterior. Ou seja, a atual crise que nós estamos vivendo não está atingindo somente os países chamados subdesenvolvidos, os países emergentes, né? Está afetando toda uma estrutura econômica global. A economia globalizada tem esse problema. Quando a gente tem uma crise econômica, ela não vai ficar restrita a um único lugar, né? Ela vai acabar afetando todos os outros países que são dependentes desses países centrais, né? Então, se nos Estados Unidos já está havendo aí um grande aumento de desemprego, imagina nos países que não têm uma economia solidificada como os Estados Unidos. Então, olha aí como isso é perigoso dessa economia globalizada, né? E aí eu botei para vocês uma música que eu gosto muito, que se chama Parabólica Camará, do Gilberto Gil. E aí eu pedi para vocês relacionarem a mensagem do Gil, que ele transmite na música, com a globalização, né? Vocês ouviram a música? O que vocês acharam? Eu particularmente adoro essa música, aquele berimbau no fundo da música para mim é maravilhoso. E aí eu botei o seguinte para vocês: se a gente levar em conta que essa música foi escrita em 1991, quando estava começando a internet doméstica, a gente pode dizer que essa música ela era uma espécie de profecia, né? Porque ele já falava da internet, de como as pessoas podem acessar e conhecer o mundo, né, a partir de um clique. O autor fala da velocidade na fluidez dos fluxos de informação e na inserção de novos vocábulos estrangeiros, no caso de língua inglesa, que foram introduzidos na língua portuguesa graças ao advento da internet. Então ele fala de website, né, que são palavras, né, que não têm que têm uma origem inglesa, né? Vem do inglês e aí a gente já introduziu na nossa língua portuguesa e a gente fala naturalmente, né? Então, a internet também trouxe vocábulos novos, né? A palavra delete, por exemplo, que é uma palavra de origem inglesa, enter, tudo isso não fazia parte do nosso vocábulo antes da internet. E aí, na música, o Gil fala que antes o mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande porque terra é pequena.
do tamanho da antena parabólica Mará. Enquanto David Harvey fala do encolhimento do mundo através dos meios de transporte, o Gilberto Gil vai associar esse encolhimento do mundo pelos meios de comunicação, né? Ele fala aqui da antena parabólica. Então, a televisão, né? Lembrando aqui que a gente está falando do início da década de 90. Então, ele fala aí de como a televisão possibilita, né? Até hoje ela possibilita, que a gente conheça novos mundos, novas culturas, né? Uma outra parte da música, o Gil vai dizer o seguinte: de jangada leva uma eternidade, de saveiro uma encarnação, de avião o tempo de uma saudade. Então aqui ele já está falando dos meios de transporte, ele já se... Saveiro, gente, aqui é um tipo de embarcação, tá? Jangada também. Se vocês darem uma pesquisadinha no Google, vocês vão ver o que é. Ele já se aproxima do que o Harvey diz, né? Ele já trabalha de uma forma mais semelhante ao David Harvey, falando dessa questão dos transportes, do encurtamento das distâncias, né? De avião, bateu saudade, eu procuro quem está muito longe, né? Claro que eu vou precisar de uma grana aí para investir na minha passagem, mas não é esse o ponto, ok? Faça uma linha do tempo com o período histórico e os principais eventos que marcam as 4 fases da globalização. Página 14 e 15 do livro de vocês, a gente também já tinha falado, eu não me recordo muito bem se eu já havia passado essa questão para vocês, mas aí não tem problema fazer de novo, não é mesmo? Então, nós temos a primeira fase, que são as grandes navegações, e aí do século XV ao século XVI, mais ou menos, vai ser essa primeira fase aí da globalização, que é aquela fase justamente do, entre mil aspas, né, do descobrimento das novas terras. Na segunda fase, nós temos o imperialismo colonial. Então, passada essa primeira fase, dos europeus chegarem à América, dos europeus chegarem até a África, nós vamos ter a fase em que eles vão, de fato, colonizar essas terras, né? Então, século aí 19 e 20, principalmente. A terceira fase vai ser a fase do início da Revolução Técnico-Científica Informacional, que vai ser a Guerra Fria, entre 1945 e o ano de 1989, quando ocorreu o fim da Guerra Fria, né? Vai ser justamente esse período de corrida espacial, de avanço tecnológico, né? E a quarta fase vai ser o avanço do capitalismo com o fim da Guerra Fria, né? E aí continuando até hoje o capitalismo se reinventando a cada crise que ele sofre, né? Então essa crise que nós estamos vivendo hoje, ela vai ser superada com o avanço do capitalismo, né? O capitalismo vai precisar se reinventar, vai precisar crescer de forma a vencer essa crise, beleza? Obrigada, gente, pela atenção de vocês. Até a próxima. As dúvidas vocês vão me perguntando no grupo, vão me perguntando aqui, que aí a gente vai sanando as dúvidas. Valeu?